Vídeo de hoje do canal do Nicola te fala sobre a rodada perfeita pro São Paulo, que acredite, está nesse momento como um dos classificados para pré-Libertadores. Bora te atualizar também sobre o goleiro do Vasco, que admitiu que quase foi parar no tricolor. Te atualizo sobre as últimas do Corinthians. O VP pegou bastante gente do próprio Corinthians de surpresa com seu discurso depois da vitória contra o Santos. Já o Palmeiras de Abel Ferreira tem uma definição em relação a reforços. Não sei se o torcedor palmeirense vai ficar muito animado com o que eu tenho a contar. Vou falar ainda sobre as últimas do mercado, bastidores, transferências, o Grêmio de volta, agora de forma matemática, a Série A do Campeonato Brasileiro, tudo sobre Botafogo e Fluminense, que ficaram no empate e muito mais. Antes, só me apresentar, sou Jorge Nicola, jornalista esportivo e dono desse canal no YouTube, que tem a missão de deixar você por dentro de tudo que tá rolando no mundo da bola. Para não perder nada, é só apertar esse botãozinho vermelho de inscreva-se, combinado? Bora contar também que todo esse conteúdo é um oferecimento de 1xBet, casa de apostas esportivas que permite a você se dar bem até numa segunda-feira. Duvida? Tem jogo do Campeonato Brasileiro, jogo bem interessante, reunindo o Fortaleza e o Atlético Mineiro. O jogo acontece na casa do Fortaleza e os resultados ou as cotações são as seguintes: vitória do Fortaleza 2,89, empate a 3,12, vitória do Galo a 2,53. Isso significa que se você acertar o vencedor, vai se dar super bem. Dá para apostar também nos dois jogos de terça-feira, jogos antecipados por causa da final da Libertadores: Atlético Paranaense e Palmeiras, Flamengo e Santos. Para apostar na 1xBet, você sabe, só pegar o link que eu vou deixar na descrição, ou melhor, no comentário fixo, já faz seu cadastro na 1xBet e sai apostando. Não esquece de usar o cupom Nicola para ter direito a 100% de bônus no valor do seu depósito, beleza? Bora começar o vídeo falando sobre Vitor Pereira. VP, depois da vitória do Corinthians por 1-0 contra o Santos, vitória super importante na Vila Belmiro. O Corinthians jogou por 23 minutos com um jogador a menos, ainda não havia vencido na Vila Belmiro pelo Campeonato Brasileiro nos últimos 8 anos, enfim, tudo deu certo, mas no final das contas, na entrevista coletiva, o VP colocou mais um tópico para a permanência dele. A gente vinha dizendo que o que pegava mesmo era a questão familiar. A esposa dele tem um problema, para falar a verdade, o problema é da mãe da esposa, da sogra do VP. Ela tem uma doença terminal e a esposa do VP e os filhos não podem vir ao Brasil, largando a sogra lá. E esse é um dos contextos, ou esse era o contexto, até que o VP disse na entrevista coletiva algo que chamou bastante atenção. Ele deixou nas entrelinhas o detalhe de que quer ficar, mas se precisa resolver primeiro o problema da família e depois ele quer a garantia de que o Corinthians terá reforços importantes para ser um dos principais times do futebol brasileiro. Em suma, ele deixou claro que além da questão familiar vai precisar de um time de ponta, de um time que vai brigar com o Flamengo, com o Atlético Mineiro e com o Palmeiras. Esse é mais um motivo para que as partes precisem se acertar. Antes a gente tinha a impressão de que bastava que a família dele desse ok e que estaria tudo ok. O próprio VP já admitiu que fez a primeira rodada de conversas com o Duílio e que a bola está com o presidente, jogando a responsabilidade para o Duílio, indicando que o Duílio vai precisar trazer reforços importantes. Não pegou tão bem essa declaração, especialmente em pessoas não tão próximas ao departamento de futebol que não tinham tal detalhe. As pessoas imaginavam que o VP fosse ficar, havia muito otimismo no timão. Resta saber agora quando é que vem essa resposta definitiva. Talvez também façam parte as negociações em relação ao novo contrato, salários, como é que ficam os bônus, enfim. Prometo ficar de olho nessa história assim que tiver qualquer novidade, conto pra vocês, beleza? Bora falar agora sobre o goleiro do Vasco que admitiu que quase foi parar no São Paulo. Eu me refiro a Thiago Rodrigues, que fez um bom primeiro turno de Série B e um péssimo segundo turno. A fase dele, ou o filme dele anda bem queimado com o torcedor cruzmaltino. Não há a menor chance dele ser o titular para a próxima temporada. A 777 vai contratar um goleiro de peso para o próximo ano. Mas, depois da vitória de virada contra o Criciúma, o Thiago Rodrigues disse que quase deixou o cruzmaltino e o destino dele poderia ter sido o São Paulo. Dá uma olhada na frase, abre aspas: tive algumas coisas há 2 meses, de times da Série A para sair do Vasco, clubes de ponta da magnitude do Vasco, e preferi ficar para terminar esse projeto que nós começamos. E agora ele cita o São Paulo. O São Paulo veio com esse interesse e eu quis ficar. Só para contextualizar, essa conversa aconteceu em meio à tentativa do São Paulo de trazer mais um goleiro. O São Paulo fez várias tentativas e um dos nomes foi de fato do Thiago Rodrigues, só que o tricolor acabou se acertando com o Felipe Alves e o nome do Thiago deixou de ser uma opção
para a próxima temporada, então ele ficou no Vasco e a definição já está feita. Se ele vai ter a oportunidade de continuar no próximo ano, essa é uma questão que vai envolver discussões futuras. Pro São Paulo ele não vai mais, o São Paulo segue buscando um goleiro, mas pense em nomes de peso, algum nome que possa chegar para assumir a condição de titular específico. O que você anda achando do Thiago Rodrigues? Use o espaço para comentários para deixar sua opinião, beleza? Bora falar agora sobre o Grêmio, que confirmou nesse domingo seu acesso de forma matemática. A curiosidade é que mais uma vez o Grêmio sobe no Estádio dos Aflitos, palco da Batalha dos Aflitos. Muitos anos atrás o Grêmio venceu de forma dramática o Náutico com 4 expulsões, com pênalti contra, e no contra-ataque saiu o gol do Náutico, do Grêmio. Hoje a coisa bem mais tranquila, enfrentando um adversário já rebaixado para a Série C. O Grêmio fez 3-0, 2 gols do Bitelo, um dos Lucas Leiva. O Bitelo abriu o placar aos 26 do primeiro tempo, fez o segundo gol foi do Lucas Leiva aos 17 do segundo tempo. O Bitelo definiu 3-0 aos 22 da etapa final. O Giovânio, ex-jogador do Santos, do Flamengo, que pertence ao Náutico, ainda foi expulso aos 7 do segundo tempo, facilitando a vida do Grêmio, que com os 3 pontos chegou a uma pontuação que não pode mais ser alcançada pelo quinto colocado. O Grêmio recuperou o segundo lugar, foi a 61 pontos ganhos, ultrapassou o Vasco e o Bahia. O Ituano, que hoje é o quinto colocado, aparece com 54. Se o Ituano vencer os 2 jogos que restam, a gente está a 2 rodadas do fim, ele chega no máximo 60 pontos, ou seja, o Grêmio é o segundo que matematicamente está garantido na primeira divisão. Primeiro, vocês sabem, o Cruzeiro que já havia subido e garantido o título de forma bastante antecipada. Tudo indica que na próxima rodada a gente tenha também as confirmações de Vasco e Bahia, os 4 maiores da Série B, garantindo e confirmando todo o favoritismo, com mais dificuldade até do que se imaginava, especialmente o Grêmio, que tem um bom time, que tem uma ótima condição financeira, sofreu bastante, mas garantiu nesse domingo o acesso. Eu queria fazer uma pergunta para o torcedor do Grêmio. Quem desse atual elenco merece a chance de permanecer para a próxima temporada? Use o espaço para comentários. Estou muito curioso para saber qual o tamanho da reformulação que você acha que o Grêmio precisa para o próximo ano, beleza? Bora falar agora sobre Abel Ferreira, que deu um banho de água fria nos torcedores palmeirenses quando o assunto foi reforços. O Palmeiras venceu o Avaí por 3-0, a vitória consolidada na noite desse sábado, jogo das 21 no sábado, enfim. Depois da partida, o Abel foi conceder a entrevista tradicional dele e falou sobre uma série de pontos, entre eles reforços. Dá uma olhada no que disse o Abel Ferreira, abre aspas. Os moleques são o futuro do clube. Ouço ruído, sobretudo na internet, de que temos de contratar e, na verdade, não temos de contratar ninguém. Ele até é perguntado sobre questão de goleiro, até porque o Gatito Fernandes deu uma entrevista ao André Hernan, admitindo que foi sondado por Palmeiras e São Paulo. O Gatito falou que o empresário dele repassou a informação de que existiram conversas com São Paulo e Palmeiras. O Abel não gostou e negou, desmentiu o Gatito dizendo o seguinte, abre aspas, ouço que o Palmeiras procura um guarda-redes e o Palmeiras não procura nenhum. O Palmeiras tem 3 grandes guarda-redes, 3 guarda-redes tops. Guarda-redes é como os portugueses se referem aos goleiros. E quem diz isso é mentiroso a respeito de um possível interesse. Desde já vos digo que, se contratarmos, vamos trazer 1 ou 2 reforços para o ano de 23. Ou seja, o Abel jogando um balde de água fria nos torcedores alviverdes que imaginavam vários reforços. Eu, na condição de comentarista, entendo que o Palmeiras precisa melhorar seu elenco. Há uma diferença muito grande entre os titulares e os reservas, mesmo observando a subida e a ascensão de vários garotos da base, como por exemplo o Vanderlan, autor de um dos gols, do Hendrick, que deu sua primeira assistência, tem ganhado mais espaço, mas o Palmeiras tem um time muito forte e um time reserva bastante distante, especialmente porque os 8 reforços contratados para a temporada, só um acabou se destacando, o Murilo. No complemento dessa entrevista, o Abel também falou sobre a competitividade que encontrou por aqui, abre aspas. Em Portugal são só 2 ou 3 que brigam pelo título. Na França tem apenas 1. Na Inglaterra 2 ou 3. E aqui são 6 ou 7. Sem contar que alguns que estão na Série B, mas já brigaram e tem muita história. Falo de Grêmio, Cruzeiro, Bahia e Vasco. Se não é o mais, é um dos mais competitivos do mundo, não tenho dúvida alguma, se referindo ao Campeonato Brasileiro. Você, palmeirense, concorda com o Abel? O Palmeiras precisa de apenas 1 ou 2 reforços? Quem você contrataria? Você está animado com o atual elenco? Use o espaço para comentários e deixe sua opinião. O Abel é um dos grandes trunfos do Anderson Barros, que é o diretor de futebol super criticado
por não ter muita habilidade, nem velocidade e capacidade para buscar reforços. O Abel, além de defendê-lo internamente, ainda compactua com essa busca calma por reforços. Bora falar sobre o São Paulo e a rodada perfeita para o tricolor, que venceu na tarde desse domingo Juventude 2-1, jogo em Caxias do Sul. Reinaldo abriu o placar a favor do São Paulo, Capixaba fez 1-1. No segundo tempo, mais uma vez o Reinaldo marcando. Reinaldo, que com esses 2 gols ultrapassou o Gustavo Neri, um dos laterais esquerdos com mais gols na história do clube. Logo, o Reinaldo tem contrato até dezembro e conversas bastante avançadas para jogar no Fluminense. Vitória do São Paulo super importante, levou o tricolor para o 8º lugar. Você sabe que o 8º vai garantir. Do 1º ao 6º a gente vai ter classificação direta para a fase de grupos da Libertadores. O 7º e o 8º ficarão com vagas na pré-Libertadores. Ou seja, se o campeonato acabasse agora, o São Paulo estaria na pré-Libertadores ao lado do Atlético Mineiro, com um detalhe: o São Paulo com 47 pontos tem a mesma pontuação do Galo, que é o 7º colocado. A campanha do Atlético é tão ruim que o São Paulo já conseguiu alcançar, só fazendo a ressalva justa de que o Galo ainda joga nessa rodada, segunda-feira, contra o Fortaleza, na capital cearense, como eu já havia contado lá na hora das apostas. Para completar sobre o São Paulo, por que a rodada foi perfeita? O América Mineiro, a quem o São Paulo ultrapassou, já havia perdido no sábado para o Flamengo 2-1. O Botafogo, daqui a pouco eu vou dar mais detalhes, empatou com o Fluminense em 2-2. O Botafogo chegou a estar vencendo por 2-0. O Santos perdeu por 1-0 para o Corinthians. E diante de todos esses resultados, o São Paulo ultrapassou toda essa galera e hoje é o 8º colocado. O São Paulo, que tem uma desvantagem em relação aos seus concorrentes por ter empatado demais. O São Paulo é aquele que menos venceu, então não pode terminar empatado em pontos com ninguém. Primeiro critério de desempate é justamente o número de vitórias. Tricolor que emplacou 4 vitórias nos últimos 6 jogos e ainda tem uma partida bastante acessível na próxima rodada. Atlético Goianiense dentro de casa, se fizer 3 pontos, pode abrir ainda mais vantagem em relação aos concorrentes. Bora fechar o vídeo para falar sobre o clássico no Rio de Janeiro, que teve Matheus Martins como grande herói. Logo, Matheus Martins, cornetado pelo torcedor fluminense, acabou perdendo espaço nos últimos jogos. Ele entrou quando o Fluminense perdia por 2-0. Botafogo abriu o placar no primeiro tempo com o Eduardo. No segundo tempo, o Jefinho fez 2-0 e o Botafogo tinha a partida absolutamente controlada. Torcedor do Flu irritado, xingando e vaiando o Fábio, goleiro histórico, um goleiro super grande, tradicional no futebol brasileiro. O Matheus Martins entrou, logo de cara sofreu pênalti convertido pelo Ganso, 2-1. E 7 minutos depois foi dele o gol do empate em 2-2, um grande bate-rebate dentro da área, a bola se ofereceu para ele, que chutou sem chances para o Gatito. Final da partida, o Flu ainda teve a chance de fazer o 3-2, não conseguiu. A verdade é que o resultado acabou sendo bom pelas condições, mas o empate foi péssimo tanto para o Fluminense quanto para o Botafogo. O Flu não conseguiu recuperar a posição perdida pro Corinthians. O Corinthians havia vencido no sábado e ultrapassado. Sendo assim, o time do Fernando Diniz segue em quinto com 55 pontos. Já o Botafogo estacionou no 11º lugar, 44 pontos, são 3 de desvantagem em relação ao Atlético Mineiro e ao São Paulo. Os perseguidores são os clubes que o Botafogo persegue daqui até o fim da temporada, o Botafogo sonhando com a vaga na pré-Libertadores. E você curtiu o vídeo? Deixa like, se inscreve no canal, a gente volta. Hoje tem programa do Nicola, hein? 7h30 a gente faz aquela live tradicional para membros, 8 horas, aberto para todo mundo. Fechou? Espero vocês, abraço, tchau!